Este mês de outubro é um mês bastante especial para nós. Nós somos lembrados que no ano de 1517, no dia 31 de outubro, o Senhor, pela instrumentalidade de alguns homens, realizou um dos maiores reavivamentos bíblicos que o mundo já presenciou. E o legado da nossa história protestante nos trouxe o que nós chamamos de os 5 slogans da Reforma, mais propriamente conhecidos como os 5 somente, os 5 solas, tendo como primeiro deles a afirmação de que somente a Escritura é a autoridade suprema sobre o cristão e sobre a Igreja. Mas o que significa de fato este slogan, o sola scriptura? É muito importante nós percebermos que existe um grande equívoco quando nós falamos do somente a Escritura. Ao falar sobre a Escritura como sendo a autoridade suprema, nós não podemos incorrer no erro de pensar que no século XVI a Bíblia era um livro desconhecido. Historicamente, nós somos lembrados de que a Bíblia era um livro amado tanto pela Igreja medieval como pelos teólogos, mais propriamente o grupo dos escolásticos, que estudavam a Escritura Sagrada, apreciavam a Escritura Sagrada, tentavam compreender a sua natureza, bem como a melhor forma de expô-la. Portanto, dizer que a Escritura era um livro desconhecido e que Martim Lutero realizou uma das maiores descobertas do seu tempo, que era trazer a Bíblia novamente ao conhecimento do povo, seria incorrer num erro. Porque, como já foi mencionado, a Escritura era um livro que era usado nos círculos de diálogos e de debates, mais propriamente dentro das próprias faculdades do seu tempo. O que os reformadores redescobriram foram as grandes virtudes da Escritura Sagrada, tendo pelo menos 3 delas em vista. Primeiramente, os reformadores redescobriram o valor da perspicuidade da Escritura. O que significa de fato a perspicuidade da Bíblia? O que eles gostariam de dizer e ensinar é que a Bíblia é um livro simples, que a Bíblia é um livro de Deus e Deus, em uma linguagem simples, balbuciou, traduziu a sua vox dei, a sua voz, para que o povo pudesse compreender a sua vontade. Essa foi a primeira virtude exaltada pelos reformadores. Bem como também a segunda delas é de que a Bíblia ela é interpretada por ela mesma, que o princípio fundamental de interpretação da Escritura Sagrada não é o Papa, mas como autoridade suprema, ela deve ser interpretada por ela mesma, ou seja, quando algum texto for difícil de ser interpretado, ela deve ser traduzida por demais textos da Escritura Sagrada que dão luz para a interpretação correta do mesmo. Bem como, em terceiro lugar, eles afirmavam que a Escritura Sagrada ela é a norma normans, ela é a norma que rege, ou seja, ela é a autoridade fundamental e suprema em todas as decisões da Igreja e dos concílios. Lembrando que o próprio termo evangélico, que hoje é um termo deturpado e usado de uma forma até mesmo inadequada no tempo em que nós vivemos, ser evangélico no século XVI e propriamente nos demais séculos significava ser fundamentado na base daquilo que foi declarado nos grandes concílios do tempo dos reformadores. A afirmação de que a Escritura é a suprema autoridade, de que Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem em essência, ou seja, que ele é em substância, em pessoa, coigual ao próprio Deus. Todas essas afirmações tão importantes daquele período foram afirmadas nos concílios. Então, ser evangélico é afirmar esses firmes fundamentos legados pelos reformadores. Mas, acima de tudo, a grande descoberta, que de fato é a base fundamental para o sola scriptura, é de que de fato Lutero compreendeu que o que estava encoberto dos olhos e do coração das pessoas era o Evangelho. Lutero acreditava que a Escritura ela deve ser a autoridade suprema e deveria ser lida por todas as pessoas, porque o coração da Bíblia é o Evangelho que estava sendo deturpado, e havia necessidade de um resgate do valor e das grandes virtudes da Escritura para que todo o povo pudesse compreender em sua própria língua, e esse foi de fato o grande papel de Lutero em traduzir a Escritura do grego para a língua veicular, ou seja, para o alemão, para o
público, mais propriamente dito, da igreja simples do seu tempo, para que todos eles tivessem acesso ao coração, à mensagem central da Escritura, à pureza do Evangelho. Então, mais do que tudo, a maior das redescobertas que Lutero e os reformadores fizeram foi trazer o Evangelho, a pureza do Evangelho, resgatando o princípio da autoridade suprema da Escritura para o seu tempo. Portanto, possamos mais uma vez neste mês reafirmar que a Escritura ela é a Vox Dei, ela é a viva voz de Deus que nos traz o coração da sua mensagem, a salvação que está em Cristo. Que Deus assim te abençoe. Amém.